Então, bom dia a todos, bem-vindos a mais esse nosso encontro hoje, nessa semana de retorno às atividades presenciais aqui no Instituto Federal Catarinense e dando continuidade ao nosso projeto do EmpTech e da Semana de Acolhida. Temos a honra de ter aqui presente dois colegas da Delsoft, Daniel e o nosso colega o Adoilson, que vão apresentar a empresa Delsoft. Convido eles para cá, vou trocar agora para a apresentação deles. Pode chegar aí, Daniel e Adoilson. Capaz de platicar e pegar melhor o som. Então, Fique à vontade. então tá bom. Bom dia, pessoal. Meu nome é Daniel, o Adoilson, trabalha lá conosco já há alguns anos na Delsoft. Eu já estou na Delsoft há mais ou menos uns 15 anos. Vocês aqui são todos calouros ou tem mais fases avançadas? Ah, não tem? Ah, então tá beleza. Então todo mundo já entende um pouquinho de programação. Bom, o professor Fábio convidou a gente para vir falar um pouco do que é a Delsoft, que é uma empresa aqui do Alto Vale, que nasceu aqui, se desenvolveu, criou aqui, né? A gente espalhou já ramos pelo Brasil afora, mas a nossa sede sempre foi aqui, nunca mudou, para vir falar um pouco para vocês de como a gente trabalha, o que a gente trabalha, e para vocês conhecerem um pouco da empresa, né? Nosso propósito principalmente é, como diz ali, né, melhorar a gestão de empresas, e é o que a Delsoft trabalha, que é com software de gestão empresarial, principalmente focado em indústrias, clubes poliesportivos, empresas do agronegócio, de pré-moldados, enfim, de vários subsegmentos aí dentro dessa parte de indústrias, né? Indústrias a gente pode ter várias subdivisões aí, né? Só para falar um pouco do que é a Delsoft para vocês, a gente tem mais de 25 anos de mercado, na verdade a empresa nasceu em 93, agora está quase chegando a 28 anos já de mercado, né? A gente foca em soluções integradas, tanto que a gente tem uma única plataforma de gestão, que é o que a gente vende, que é o Delsoft 10, que eu vou mais para frente falar para vocês, e sempre orientada aos resultados dos clientes, né? A gente trabalha principalmente com a ideia de eliminar custos, diminuir a parte operacional do cliente, aumentar a facilidade dele em gerenciar o negócio dele. Então a gente não é só uma empresa que desenvolve sistemas. Você tem que pensar sempre no que vai ser de solução, no que vai realmente auxiliar a empresa lá na gestão dela, né? Deixa eu passar um pouco aqui para vocês. Hoje nós estamos, na verdade, chegando a um pouco mais de 5.500, quase 6.000 usuários simultâneos, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, somados nossos clientes, a gente tem quase 5.500 licenças do sistema comercializado. Isso permite que mais 5.000 pessoas conectem e usem o sistema ao mesmo tempo. Mas, vamos supor, dentro de uma empresa, a pessoa que trabalha no financeiro, vamos supor, né? Ela entra lá, vê o que ela tem de contas a pagar, a receber da empresa, faz a movimentação, encaminha para o banco, faz as operações e sai do sistema e outro usuário conecta. Então, dentro de uma empresa, por exemplo, que às vezes tem 10 licenças, eles têm 20, 30 pessoas que usam o sistema realmente dentro do sistema, só que não todas ao mesmo tempo. Então, se a gente for multiplicar, isso aí passa de 15.000 pessoas que usam o nosso software diariamente em todo o Brasil. Então, a responsabilidade com isso, sem contar o volume de dinheiro que essas empresas movimentam, é muito alto e muito importante para a economia de várias regiões também, né? Como, por exemplo, nós temos um cliente que é uma cooperativa
que fica na região que antes era conhecida como Vale da Morte, em São Paulo, né? Que a cooperativa desenvolveu e tem toda uma movimentação lá, que a movimentação dela anual passa de 2 bilhões, né? Do que ela movimenta. E ela praticamente, a região ali em torno de Paranapanema, Varé, enfim, uma região ali de São Paulo, ela basicamente toda a operação agrícola passa por ela, né? Daquela região ali. Como eu já falei, é uma empresa 100% nacional e a gente foca muito em ter pessoas lá conosco que tenham uma graduação, que tenham uma especialização, que busquem esse conhecimento para trabalhar conosco. Não basta o cara, eu jogo e eu sei desenvolver programa. Beleza, né? Se tu não consegue desenvolver um pouco mais além disso, ter uma lógica, entender um pouco mais, buscar conhecimento de entender de uma parte de algum negócio, alguma coisa, para nós fica muito difícil evoluir esse funcionário, né? Então a gente procura alguém que já vai e busque também ter alguma experiência, algum conhecimento um pouco mais a fundo disso, né? Como eu já falei, os segmentos principais que a gente trabalha, a parte de indústrias, clubes, né? Hoje os principais clubes poliesportivos do Brasil são clientes da Delsoft. Não sei se é da época de vocês, mas é a época que tinha o vôlei aqui em Rio do Sul, né? Na Superliga Nacional, que a Delsoft patrocinava, principalmente porque alguns dos concorrentes de Rio do Sul eram os nossos clientes, como o Esporte Clube Pinheiros, de São Paulo, né? Que hoje é o maior clube poliesportivo da América Latina. Ele é nosso cliente, né? Lá eles têm, para vocês terem uma ideia, eles têm um sistema da Delsoft que controla a contabilidade deles e que, por exemplo, lá eles têm, não sei quem aqui já teve algum contato, por exemplo, com uma ideia de contabilidade, né? Dentro do plano contábil, tem lá o plano contábil, tem as contas contábeis, os centros de custo e tal. Eles, por exemplo, eles tinham um centro de custo, alguns anos atrás, nessa época ali de Olimpíadas, por exemplo, específico só para controlar todas as despesas do treinamento da Daiane dos Santos da ginástica. Eles tinham outra parte de contabilidade específica para controlar, eles tinham jogadores de vôlei que eram da seleção brasileira. Então os caras tinham um centro de custo para controlar o que o clube gastava com esse cara para ver se ele estava dando resultado para o clube. Cada atleta. Então tu imaginam que é o maior clube da poliesportivo da América Latina, que treina ginastas, tinha pessoal de karatê, de judô, de vôlei, tudo isso controlado dentro do sistema, né? Para vocês terem uma ideia de até onde um sistema de gestão empresarial pode ir, porque um clube ele não deixa de ser uma empresa, né? Isso é só para dar alguns exemplos para vocês. Isso tudo, como eu falei para vocês, está numa única plataforma, que é o Delsoft 10. Ele é um sistema todo desenvolvido, o Adolfo vai poder falar mais como é que é feito isso, né? Porque ele trabalha lá na fábrica, ele é um dos gerentes lá. Desenvolvido na ferramenta Genexus, hoje está na 10.11, né? 10 Evo 1, né? Está sendo desenvolvido numa plataforma de gestão. Agora a gente está vendo para evoluir isso para uma nova versão da plataforma Genexus. Não sei se vocês aqui já tiveram algum contato, mas o Genexus ele é uma ferramenta onde ele gera o código, né? Então o pessoal trabalha o desenvolvimento basicamente da ideia do negócio dentro dele, e o código final em Java ele é que compila e gera e transforma lá, né? Então o pessoal tem um pattern que eles desenvolveram de como funciona as telas, enfim, né? A parte visual e tudo mais, e a hora que o Genexus compila ele constrói a tela conforme o programador trabalhou lá. Isso tudo é desenvolvido nessa plataforma. E ali dentro do Delsoft 10 a gente tem algumas áreas de gestão, né? Que a gente sintetiza nessas áreas aqui, né? Então tem toda a parte de controle comercial, de suprimentos, que é tudo que entra dentro de uma indústria, né? De uma empresa para ser transformado, que daí vai na parte de manufatura, né? Tem a parte de controle de manutenção das máquinas, manutenção dos prédios, né? Por exemplo, eu me lembro muito bem, muitos anos atrás, já faz isso, nem sei quantos anos, não vou entrar no mérito, né? Mas que uma vez eu tive contato com o quanto que a empresa tinha de orçamento para trocar lâmpada.
Cara, era um absurdo de valor que eles tinham para trocar a lâmpada do parque industrial. Sabe? Que é um negocinho que tu olha assim, uma lâmpada. Mas isso tudo tinha um controle de manutenção. Que a hora que juntava isso, de lâmpada em lâmpada, que eles tinham que trocar durante o ano, cara, dava uma casa assim, para tu construir. Sabe? De lâmpada, que eles gastavam por ano. Então, porque a fábrica era muito grande, tinha que ser iluminada. Então, tu tem várias coisas assim que, dentro de um controle de manutenção, que a gente às vezes nem pensa que uma empresa precisa. Né? A gente no dia a dia, sem ter contato. Tem toda a parte de controle de qualidade, financeiro, como eu já falei, controle de transportes, né? Então, vamos lá. A gente aqui no Alto Vale tem bastante, percebe bastante, por exemplo, caminhões de indústrias de pré-moldados, né? O pessoal transportando, né? Tem empresas dessas, por exemplo, são clientes nossos, como a Pré-Fabricar, né? Uma delas, só para dar um exemplo. Eles estão numa obra, vamos supor, lá em São Paulo. Né? Então, a carreta sai daqui, levando uma viga, às vezes, uma única viga, lá para São Paulo. Né? É uma viagem já custosa para levar uma única, às vezes, peça de toda uma estrutura de pré-moldado que eles estão fazendo. Se ela voltar de lá sem trazer nada para a empresa, esse custo é o dobro. Concordam comigo? Porque ela foi para levar uma peça só e volta vazia sem trazer nada. Então foi só um custo de voltar. Então eles procuram, por exemplo, a carreta foi para lá, já tenta ver se, por exemplo, a empresa não tem uma compra de ferro que comprou numa distribuidora de lá que essa carreta não pode transportar e já trazer para a empresa e diluir esse custo. Então esses são outros tipos de situações que giram dentro de uma empresa, né, para tentar diminuir os custos e aumentar os lucros das empresas. Né. Aí tem toda a parte de CRM, gestão de recursos humanos, enfim, que muita gente conhece às vezes como sistema de RH, né? Essa plataforma que eu estava falando para vocês, ela engloba vários conceitos, né? Que o pessoal às vezes conhece como ERP, né? Deixa eu até voltar aqui para... Como ERP, que é basicamente o que a gente conhece lá, que é essa parte dos quadradinhos em vermelho, né? Que é onde tem a parte que a gente chama do quarteto fantástico, né? Que é administrativo, financeiro, comercial e suprimentos. Basicamente toda empresa tem isso, né? Algumas aí fazem uma transformação desse material que tem a parte de manufatura, outras simplesmente pegam e revendem como uma distribuidora de materiais, então ela não transforma nada, né? Esse é o conceito de ERP. O conceito de manufatura, que é o MRP, já, que é de transformar. Aí tu vai ter o conceito de manutenção de equipamentos e ativos, né? Conceito de CRM, conceito de RH, está todos eles dentro de uma única plataforma, né? Que a gente chama, por isso que eu falei que deu Soft 10. Tá? Para não ficar muito maçante, deixa eu só evoluir aqui, que daí eu vou deixar o Aduilson falar, que é basicamente o que a gente usa hoje e é o que a gente trabalha, como eu falei para vocês, que é a ferramenta GeneXus, que a gente gera códigos em Java, que todo esse Soft 10 ele roda no web, né? E a forma como ele foi construído, ele pode tanto rodar numa nuvem privada lá do nosso cliente, o cliente ele pode botar num servidor interno dentro da empresa e rodar só pela intranet dele, né? Ele pode compartilhar dentro da intranet uma certa nível de privilégio e só um link externo para outro nível de privilégio. Ele pode contratar a nossa cloud da Delsoft mesmo e alocar o sistema ali dentro. Então ele foi construído para ser web e ter maleabilidade. Aí o pessoal, às vezes a gente pega uns clientes, mas ele funciona tão em nuvem, né? Ele funciona em nuvem, mas não no conceito de software em nuvem por assinatura que às vezes a gente conhece como, por exemplo, bem simples, né? Um sistema de e-mails que é o Gmail, né? Ele é um cloud puro que tu só entra lá e cria uma conta e acessa, né? Tem vários outros sistemas aí. O Delsoft ele não tem essa característica de agentes, de única opção do cliente ele criar um acesso pelo nosso cloud, porque muitas dessas indústrias que a gente atende, e essa ferramenta ela já foi lançada lá em 2012, 11, 12,
naquela época, que às vezes muitos de vocês não tinham esse tipo de contato, tu saía da região central, aqui de Rio do Sul, por exemplo, e andava 3 quilômetros afastado do centro, o sinal de internet simplesmente não existia. Era uma porcaria, com perdão da palavra, né? Algumas empresas tinham uma repetição de rádio e aquela era muito instável, o pessoal mal conseguia acessar um site, baixar e-mail, quem dera rodar um processamento de informações em grande nível dentro de uma plataforma. Hoje isso já evoluiu e está muito mais tranquilo, mas ainda assim a gente pega regiões do Brasil, em cidades que a gente vai às vezes atender uma indústria, que a indústria fica lá numa zona industrial, 10, 15 quilômetros afastado do centro, que mal chega um sinal de ADSL lá. Às vezes tem uma fibra ótica, que daí no máximo ela trabalha a 2 MPS lá de download. Daí para upload não tem mais do que 500. E a gente precisa de uma banda full duplex, que é, ou seja, upload e download no mesmo tamanho, né? Porque senão o cara recebe um monte de dados rápido, mas aí a hora que ele tem que mandar para processar, aquilo vai lento. Daí o sistema é lento, mas não é que o sistema é lento, porque a internet não comporta o cara fazer o upload e download na mesma velocidade. Aí o sistema fica parando. Então, por essa situação, a gente tem a possibilidade de poder botar lá no servidor da empresa. E tem muitas empresas hoje, nossos clientes, que têm no servidor deles interno por causa desse problema de internet ainda. Adois, não sei se queres falar como é que funciona o desenvolvimimento aí. Tá? Bom dia, pessoal. Me chamo Adois Marcos da Silva. Eu sou gerente da fábrica hoje da Delsoft junto com o Juliano. A gente controla todo o time de desenvolvimento de todos os módulos que vocês viram ali. A gente trabalha dentro da ferramenta GeNexus X Evo 1 hoje, mas a gente tem alguns projetos já no GeNexus 17, GeNexus 16 também. A gente fez um aplicativo mobile para uma empresa da região sul, todo em GeNexus 17. Compilou em iOS, compilou em Android. A gente mandou para as plataformas também da Google Play, da Apple Store, então ele está publicado, você consegue lá ver o aplicativo, comprar ele, baixar. Hoje a gente gera todo o nosso fonte em Java, então todo Java Web, voltado para segurança e tudo mais. Todos os 3 bancos que trabalhamos são DB2, SQL e Oracle. Vocês devem usar, acho que mais SQL, provavelmente aqui, né, que é free. É bem parecido com a SQL Server, então vocês não vão notar muita diferença caso vocês venham a trabalhar algum dia conosco. A gente roda hoje ele, em tese qualquer navegador rodaria, mas a gente homologou ele dentro do Firefox e Chrome. Então todos os testes são sempre feitos dentro dos 2 navegadores principais ali. E a gente desenvolve alguma coisa em JavaScript, alguns plugins que são anexados ao GeNexus. Então, no mais seria isso. Aí a gente trabalha também com Scrum, que é a metodologia para desenvolvimento. Então, o cliente abre o chamado, esse chamado vira uma tarefa, essa tarefa é analisada pelo analista, o analista coloca ela dentro de uma sprint que vai ser atendida, e essa sprint o desenvolvedor vai lá, pega a tarefa, atende ela e tramita o chamado para devolver ao cliente. Acho que no mais é isso. Só também para complementar, tudo isso que o pessoal também trabalha lá, recebe essa tarefa, faz o desenvolvimento, né? O pessoal compila lá no seu computador, mas isso depois é passado por uma central onde o pessoal junta tudo isso que o pessoal foi desenvolvendo para criar uma versão única, né? Que é o que vai depois para o cliente. Então tem um trabalho muito grosso que é feito por trás também, né, do pessoal, que é de juntar essas versões e que todos estejam atualizados e que tenham tu imagina lá, tem 20, 30, 40 pessoas lá com o modelo que a gente chama, né, que é a base do sistema lá com as fontes dentro do computador. E se às vezes algum tiver trabalhando numa área lá, para vocês terem uma ideia, aquelas áreas de gestão que a gente colocou ali, elas agrupam mais de 70 módulos do sistema, tá? Bem simples, por exemplo, manufatura, né? Gestão de manufatura. Dentro dela, que é uma das menores áreas, tem 4 módulos, que é controle de produção, a parte de engenharias, MRP e agora o módulo de MPS, que está terminando de ser liberado, né? O que é isso? Controle de produção faz toda a parte de controle de ordem de fabricação, o que vai ser produzido, ordens, enfim.
A parte de engenharia faz integrações, por exemplo, com softwares de CAD para receber os desenhos que o pessoal de engenharia desenvolve, que aí monta uma formulação, né? Como se tu montasse uma estrutura para construir uma máquina, um equipamento, ou por exemplo uma cadeira dessa, né? Então ela diz, tem que ter um encosto, tem que ter um assento, tem que ter 2 pés, tem que ter um apoio de braço. Mas esse encosto, como é que ele funciona? Aí tu vai lá dentro e diz, esse encosto ele tem uma parte de madeira, ele tem uma espuma, ele tem um revestimento frontal e traseiro. Mas como é que é esse revestimento frontal? Ele é 3 partes de tecido cortada, uma parte costurada, costura na outra e faz... Então, para cada partezinha dessa, tem uma formulação de como que isso é feito, né? Pegando uma cadeira. Agora, vocês imaginam uma caldeira, né? Uma caldeira chega a ter lá, sei lá, 300, 400 itens marcadores de pressão. São pecinhas. Agora, vocês contam isso, quantos parafusos precisa para apertar isso? Um item só. Quantos metros de tubulação que é feita em torno de uma caldeira? Quantos quilos de aço, toneladas de aço, na verdade, né, que são usadas? Quantas toneladas de solda é feito numa caldeira? Então, tudo isso vai contabilizando. E isso tudo, por exemplo, que eu estava falando, que é um módulo, dentro desse módulo tem diversos, que são os programas, que é cada telinha lá, né? Tem um programa que é onde o cara entra e cria o cabeçalho da estrutura, por exemplo, da máquina. Ele vai dizer que é uma estrutura de uma máquina. Mas como é que é essa estrutura? O que tem de itens? É outro programinha que controla a parte dos itens, né? Que são essas peças que vão ali dentro, né? Que tipo de serviço vai ser feito? Outro programinha que integra ali dentro. Para o usuário, ele vai entrando uma tela na outra, uma tela na outra, uma tela na outra e vai botando informação, né? Mas isso tudo movimenta tabelas no banco de dados, às vezes tabelas que se completam informações. E se um programador, por exemplo, está numa versão dizendo que uma tabela dessa tinha lá 10 campos e o outro estava dizendo que tinha 12 campos. Então, se um faz um novo desenvolvimento, ele cria lá, o que tinha 10, ele cria mais alguma coisa aqui e ele cria 2 campos que sobrescrevem aqueles outros 2 campos. Isso já estava numa versão no cliente, então vocês imaginam a trabalheira que dá a controlar isso por trás, né? Para evitar de chegar problemas nos clientes. Isso é praticamente impossível, a gente sempre fala, né? O cliente diz, como é que é? Dá problema? Isso dá problema, né? Todo sistema dá problema. Isso é impossível. Você diz, um sistema que não tem problema. Não adianta, né? Uma hora tu pode trabalhar para minimizar ao máximo e evitar, né, ao máximo tu construir. Mas no nível de agilidade que a gente trabalha no dia a dia, de atualizações, atualiza regras fiscais, modelos que vêm do governo, libera a atualização para atender fiscalização de e-social do RH, daí depois tem fiscalização de nota fiscal eletrônica, depois agora já tem nota fiscal do consumidor eletrônica. A gente tem poucos clientes que fazem venda ao consumidor, mas tem, né? Aí tu pega a nota fiscal de serviços eletrônica, é outra estrutura. Aí cada prefeitura tem uma estrutura diferente. No Brasil, a gente tem no Brasil 5.000 e poucos municípios. Nós temos clientes em mais de 200, 300 municípios disso aí. São 200, quase 300 prefeituras diferentes que a gente tem que comunicar para o cara poder emitir uma nota fiscal. Então, o trabalho é grande, né? Aí chega, dentro dessas telas todas, dentro do sistema, espaço de 30 mil hoje já, né? 30 mil telas, são programinhas que movimentam algum campo, algum dado numa tabela de dados. Então, o trabalho é bem árduo aí, né? E só para finalizar, a parte da cloud funcionar, já tinha explicado. Como que a gente começa, por exemplo, quando vai fazer um trabalho em um cliente, né? A gente tem todo um processo, já desde a época da venda, quando a gente começa a venda para o cliente, onde a gente já faz um mapeamento inicial de alguns processos dele, justamente por causa dessa diversidade. Toda empresa vende e tem que faturar,
né, que a gente chama, que é emitir a nota fiscal para poder cobrar isso do cliente. Mas tem empresa, por exemplo, que manda a nota fiscal e o cliente deposita. Tem cliente que manda a nota fiscal com boleto. Tem cliente que atende, que manda para um cliente dele e o cliente dele só aceita receber nota fiscal na quinta-feira. Não aceita receber outro dia da semana. Ou só pode receber boleto para pagar até o 10º dia do mês. Se chegou no dia 11, já vai ficar para o mês que vem para pagar. Então para vocês terem ideia da quantidade de possibilidades que tem dentro do sistema, né? Então tudo isso a gente, antes de começar a vender para o cliente, a gente faz esse mapeamento, entende como ele funciona, faz esse diagnóstico, apresenta, valida isso com o cliente, porque isso vai impactar justamente a hora que o pessoal for implantar o sistema, né? Lá na frente, fazer o projeto, né? Fazer toda a construção do projeto. Deixa eu até tá aqui, que é na metodologia de implantação, quando o pessoal vai implantar isso no sistema, no cliente, vai demandar de saber se, às vezes, não precisa fazer algum ajuste em algum processo que já tenha dentro do sistema para atender alguma demanda específica desse cliente. E mesmo tendo esses tantos 1000 programas todos desenvolvidos, praticamente 80% dos clientes que a gente pega novos tem alguma coisa que o cara tem diferente para atender algum cliente dele diferente. As empresas que fabricam caldeiras aqui no Alto Vale, eu acho que tem só uma ou duas que não são nossas clientes, e cada uma delas tem processos específicos diferentes dentro do sistema. Cada uma fabrica de um jeito diferente, a outra tem a parte de engenharia de um jeito diferente, a outra tem um controle de compras diferente. Cada uma tem um jeito diferente de trabalhar. Mas todas elas fabricam caldeiras, vendem, faturam e cobram caldeiras. Então é bem diversificado isso daí. E é isso aí, gente. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, se a gente conseguiu passar um pouco da ideia para vocês, do que é o sistema. Deixa eu talvez mostrar para vocês, não sei se vocês já conhecem, né? Um pouco do que é o Deusoft 10. Deixa eu ver aqui. Agora vai a parte de eu lembrar minha senha, né? Não inspirou, não? A minha não inspira. Entendeu? Não tem acesso ao CRM. Não. Ah, que maravilha. Que legal. É que eu tenho tão automático no meu computador a senha. Tu não tem no celular, ela salva. Deixa eu ver aqui dela. Só um minutinho, gente, que senha é um negócio dos infernos. Cinco, sete, nove, três. 4, 5, 8, 7, ponto.
Ah, não acredito. Tô continuando digitando do negócio inteiro. Não, mas não vai ser essa. É? Então, gente, só para vocês conhecerem um pouco, né? Esse daqui é a plataforma DeuSoft 10. Essa é a versão do nosso sistema interno lá na DeuSoft. Né? Eu posso acessar ele tanto pelo celular, como tablet, enfim. Esse daqui é o meu usuário lá na DeuSoft. Né? Então a gente tem a plataforma, ele é multi-empresas. Então, por exemplo, uma empresa ela pode ter várias filiais. Né? Então a empresa tem uma filial... pegar um exemplo prático para vocês, como por exemplo a pré-fabricar, né? Eles têm a matriz que fica ali na descida da serra ali para Ibirama, eles têm uma unidade que vende concreto aqui, que fica aqui para trás da Fran, né? Que é uma outra filial, é um outro CNPJ, eles têm um controle disso daí. Então, para cada ponto desse, por exemplo, eles têm uma filial, né? E tem outras empresas, tem clientes nossos que chegam a ter 90 filiais dentro do sistema cadastrado. E aí eles têm contabilidades, planos de contas diferentes para cada empresa dessa, para cada filial tem que ter um controle específico, por exemplo, né? Mas depois agrupa um financeiro num lugar só, por exemplo, né? Então tem todas essas características, né? E aí aqui a gente tem toda a parte dos menus, que basicamente são as áreas de gestão dentro do sistema, né? Então tu vai pegar, por exemplo, aqui gestão de recursos humanos, e aí tu vai ter todo o controle de recursos humanos, né? Folha de pagamento, enfim, tu vai ter tudo isso daqui. Gestão de tecnologia, que é uma parte dentro do sistema que gerencia toda a parte de tecnologia dentro do sistema. Então, como é que são as contas de usuários, como é que ele faz comunicação, manda notificações via e-mail, né? Como é que funciona a característica de comunicação com o servidor da empresa. Isso daqui, por exemplo, ele permite eu acessar externamente, né? Permite eu acessar externamente só de algum IP específico ou de qualquer IP, né? Então tudo isso eu posso ter controles aqui dentro. Deixa eu abrir aqui para vocês. Por exemplo, deixa eu pegar. Porra, é sensível pra caramba isso aí. Então aqui dentro, por exemplo, isso aqui é o meu cadastro do meu usuário, dentro aqui do sistema, né? Então aqui, ele loga no sistema, como é que está o status funcionário? Isso aqui é muito importante, ele ainda está ativo, né? Porque a hora que o RH diz que ele está inativo é porque tu ganhou a conta e tu não tem mais acesso no sistema, né? Então, muito bom que o meu ainda está ativo. Se ele é representante de algum... tem ainda controle de representantes, porque isso daí vai integrar lá no CRM, com o que ele pode acessar. Ele pode acessar só a carteira de clientes que aquele representante atende, por exemplo, né? Que é uma carteira dos clientes de Santa Catarina, a carteira de clientes do Rio Grande do Sul, ou de todo o sul do Brasil. Então tem várias interligações, por exemplo, só em cima desse campo aqui, né? Que reflete em outras áreas do sistema. E aí vai, se expira a senha, se o cara tem que renovar a senha, se ele pode alterar a senha, qual é o usuário de e-mail, se tem uma foto, se ele tem link com o servidor que a gente tem lá com o LDAP, que é o servidor da Microsoft, né, que tu gerencia as senhas aí, tudo integrado com a Microsoft, né. Nós lá na DeuSoft temos isso também, só o meu usuário não está, justamente porque eu não queria ficar expirando a senha do sistema.
Aí de quais áreas ele pode acessar o sistema, se tem controle de centros de custo, se ele tem programas específicos que vai acessar, menus que ele pode acessar, e aí ou ainda se ele, aqui a gente pode controlar por perfis de acesso, que a gente cria, lá na DealSoft a gente controla tudo por perfis de acesso. Então cada empresa tem um jeito diferente de controle de acesso, né? Se ele tem restrição de horários de acesso, por exemplo, né? Que nós já tivemos clientes, um exemplo assim, que a pessoa acessava o sistema tipo 10 horas da noite, 9 horas da noite, de casa, ele dava um print. Ele só acessava, dava um print. E deixava um tempo conectado lá e saía. Aí depois, quando ele foi sair da empresa, ele quis entrar com uma ação trabalhista, dizendo que ele trabalhava quase todo dia até 9, 10 horas da noite para cobrar horas extras. Então, se a empresa não restringe, não, o cara pode até usar externamente, mas só até as 18h30, por exemplo. Né? Se ela não cria os turnos de acesso da empresa, tem funcionário que faz isso. Esse controle de horários, ele funciona como ativo direto? Também. Porque ele tem no ativo direto. Sim. Por isso que ele tem lá na outra aba o Pega o vínculo. LDAP lá, daí ele vai bloquear o acesso já pelo login lá, daí. Ele já não deixa tu olhar. Mas a empresa que não tem pode controlar por aqui. Daí. Que as empresas criam os turnos, né? E aí pode vincular os turnos também. Então são essas, vamos supor, é uma coisinha pequena, mas tem que ter uma tela específica para controlar, que linka lá com o login do usuário, porque senão tem funcionário de empresa que faz isso. O cara constrói provas para depois ele botar a empresa no Ministério do Trabalho e querer cobrar valores. E aí, para outro isso, daí aqui dentro da tecnologia a gente ainda tem para daí construir provas, por exemplo, log de sessão. Né? Então, que usuário acessou e da onde que ele estava acessando, em que horário, em que dia, quando que ele criou um acesso. Né? Então, o funcionário disse que ele acessou no domingo à noite para resolver um problema para a empresa. Beleza, a gente pode vir aqui, realmente ele acessou. Mas então vamos ver no log desse acesso o que ele fez, o que ele trabalhou. Né? Aí a gente consegue ver em que telas que ele acessou. Ele só logou e saiu. Não movimentou mais nada. Tá, enfim, então o que fez? Não fez nada. Ele entrou numa tela e editou um cadastro. Então a gente vai lá ver o que ele editou no cadastro. Daí a gente tem a log das transações. Então tu entrou lá e tu foi na tela e alterou um valor. Né? Tu trabalhou efetivamente. Então vamos ver que valor que tu alterou naquele data, naquele horário, naquela tela. Então tudo isso a gente consegue trabalhar. Isso é só para mostrar um pouco da cara do sistema para vocês, né? Daquela que a gente estava falando, das telas, enfim, tudo que funciona e trabalha. Tudo isso é desenvolvido lá pelo pessoal lá dentro do software, né? Dentro da área de fábrica, da fábrica. Né? E essa é a plataforma. Pode ir. Eu acompanhei um pouco, eu já mexi um pouco em cima do software, né? Foi feito neve, parte de ar, o Gustavo. Eu gostaria de saber se tem outras empresas também na região que fazem esse tipo de serviço, sabe? Utilizam a plataforma do software, mas com uma coisa mais voltada para dados, como o Wesley faz um pouco, que é a parte de BI, mas alguma coisa nesse sentido, até uma machine learning, coisa mais inteligência artificial, tem essas empresas parceiras que ajudam a desenvolver alguma coisa nesse segmento. De parceiros. Ou até para fazer o software, porque eu sei que nunca... Na parte de questão de extração de dados. Eu vou ter esse influente, vazado. Se tiver outras empresas nesse segmento também, para fazer o software do algo no gênero, Eu não sei se eu consegui te entender direito, mas, por exemplo, a gente tem parceiros que trabalham a parte de BI, né? Como a Evne, tem a RN Soluções, tem outra empresa lá de São Paulo que também trabalha, só que daí eles trabalham mais com Tableau lá, não é Power BI, né? E aí faz a gente tem essas parcerias onde eles conseguem, a gente abre para eles também conhecerem como é que funciona a organização dos dados lá no banco de dados, para eles poderem construir extratores, né? O próprio sistema ele já tem extratores, ele tem ferramentas que tu pode exportar, por exemplo,
toda a tela tem aqui, ó, ali tem um botãozinho de exportar para Excel, exportar para PDF, onde a empresa, o próprio usuário já consegue exportar esses dados, vamos supor se ele quer trabalhar lá, né, num Excel, montar alguma coisa assim, né? Porque o Power BI é uma melhoria do Excel, bem no fundo lá, né? Ele exporta tudo em planilha e depois ele constrói os gráficos em cima disso. Enfim, tem várias empresas assim. Nós temos empresa que é parceira, por exemplo, com o RPA. Então eles constroem automações. São poucas. Agora está começando a se falar mais em RPA no ramo industrial, no ramo empresarial, né? Mas agora são poucas empresas, né? E aí tem alguma. A Delsoft ela optou alguns anos atrás em focar no desenvolvimento da plataforma e poucas coisas além disso, né? Alguns aplicativos muito específicos que vão melhorar o uso do sistema e tal, mas sem sair muito, agora vamos começar a estudar BI e papapá. É um outro mundo, né? Você tem que montar uma equipe específica para trabalhar isso. Vai desenvolver RPA. É a mesma coisa, tu tem que trabalhar uma outra tecnologia, uma outra automação, então a gente acaba trabalhando com parceiros, né, nessa parte aí. Aqui no Alto Vale a gente tem parceiros como a Evni, que trabalha BI, tem a RN, tem a Cubus, que trabalha integrações de CAD, né, que faz a comunicação dos CADs, da AutoCAD, Solid, enfim, outros aí, né, tem o Tecla, enfim, faz a comunicação com... Inventor, SolidWorks, SolidEdge, Revit, tudo de cara no 3D. Trabalho lá. Na Cubus? Não sabe. Não sei se eu te respondi, não sei se era isso. Mas é só para confirmar então, é mais na BI, né? Algo mais de próximo passo, machine learning, algo assim, não tem conhecimento. Não, na verdade, vou te falar bem abertamente, tá? Bem sinceramente. Pensando em negócios, quando tu pensa em tecnologia, nossa, isso tudo é muito legal. Edge Computing, IoT, papapá. Só que eu vou te falar, cara, não dá 0,5%, não dá 0,5% das empresas do Brasil que estão preparadas para pagar uma tecnologia dessa. Então é muito legal tu ter isso para desenvolver. Só que tu vai vender para quem? Toda a equipe, né? Até o pessoal capacitado para desenvolver soluções, Exato. Então assim, é legal essas tecnologias. Eu estudei IoT, fui fazer eletroeletrônica para estudar eletrônica, né? Lá desenvolver lá na ponta o negócio. Fiz aqui no UFC já faz uns 4, 5 anos. E vou te falar, cara, dentro dos nossos clientes, eu acho que tem um dos nossos clientes que também desenvolve alguma coisa em IoT, que é a Celetra, lá de Curitiba, lá, mas eles botam dentro do produto deles que eles vendem para o cliente deles. Eles, na indústria deles, não usam, entende? Eles trabalham com isso, eles desenvolvem ferramentas que vai para o cliente deles. Eles, na empresa deles, não têm demanda para isso. Então não tem por que a gente ter demanda para isso também, entendeu? Então são tecnologias que não adianta tu ter desenvolvimento e tu não ter para quem vender aquilo. Então tem essas situações. Perguntar como é que está a questão da que a empresa está vendo hoje, se já tem algum departamento que está trabalhando na questão de análise de dados, BI ou ferramenta de inteligência artificial, se tem, como tu falou, né? Tem demanda, os clientes vocês têm que precisar. Para esse processo de warehouse, né? Fazer para trabalhar com visão mais analítica, de Big Data e tudo mais. Power BI, alguma coisa assim. Como eu falei pro rapaz, a Delsoft em si a gente não tem. A gente tem parceiros que aí a gente indica que trabalham daí com Power BI, com Tableau, tem outro que trabalha com como é que é aquela outra? Tem a Tableau, tem um outro BI, a ClickView, né? Também é outro que trabalham, enfim. Aí a gente acaba indicando parceiros que daí constroem ferramentas e tudo mais, daí conforme a necessidade de cada cliente.
Tá, professor? E é como eu também comentei com o pessoal ali, é uma tecnologia, são ferramentas, enfim, que hoje poucos clientes demandam, por exemplo, um BI, sabe? A maioria, se tu botar um BI na mão deles, eles não sabem nem analisar. Não sabem interpretar nada, né? E aí a gente acaba não, vamos dizer assim, seria um custo para a empresa desenvolver um negócio todo desse e não ter para quem entregar, não ter ninguém que pague por isso. Então é aquela uma. A gente vai estudando, vai evoluindo, mas conforme também tem gente que paga, para ter um balanceamento disso. Senão infla demais o custo da empresa, desenvolve um monte de coisa legal, bacana, e aí ninguém paga por isso. Então, a parte de Data Warehouse, essas coisas, tem uma equipe interna que trabalha melhoria da estrutura de dados, e quando a gente evolui de alguma versão, o pessoal faz toda uma análise em cima da estrutura de dados para melhorar, para evoluir, para a performance, enfim, né? Até porque num volume de tabelas como a gente tem, é necessário ter uma evolução disso, mas é muito só focado na melhoria da performance do nosso sistema mesmo. Isso. Então, só vou fazer uma pergunta. Então vocês não usam tipo os dados de vocês para analisar os processos e tal, e tipo ter uma melhoria dos processos. Tipo, vocês não usam data science, alguma coisa nesse sentido, para tipo fazer motores ou alguma coisa nesse sentido para melhorar os processos internos de vocês. Vocês só têm os dados. É isso. Tipo, vocês não usam os dados de vocês para gerar análise, inteligência. É que os dados não são nossos, né? Sim. A gente tem até uma certa questão de confidencialidade, onde a gente não pode ficar acessando os dados dos clientes. Entendi. Entendeu? Mas tem geração de relatório. Mas tem geração. Manipulação. Exatamente. É que a gente não fica, por exemplo, analisando o volume de dados que os clientes movimentam, até porque eles movimentam dentro de servidores deles. Né? O que a gente utiliza algum processo está demandando muito processamento em algum cliente, por exemplo. Aí a gente entra com um suporte para analisar naquela situação pontual o que está acontecendo. Entende? E aí a gente vai analisar, essa empresa tem um volume muito grande de dados neste processo. E aí o pessoal vai trabalhar e vai identificar o que pode estar acontecendo naquilo ali. Eventualmente, muitas dessas coisas já vai para a melhoria geral do produto, para evitar... Exato, mas como ele não roda... Os clientes que rodam na nossa cloud, lá a gente tem monitoramento para acompanhar a performance de movimentação de dados. Né? Esses a gente tem, mas a maioria... Tem um servidor próprio, etc. Mas esses clientes que usam a nossa cloud, eles não chegam a 5% dos nossos clientes. Na verdade, a 5 dá, não chega a 10%. Então, a maioria roda no próprio servidor deles lá. Né? Mas é óbvio, o sistema tem relatórios, tem todo um controle. É extremamente complexo, né? O software, na minha opinião, que a gente trabalha com vários ERP, é um dos melhores ERPs do Brasil, e eu vendo os ERPs de fora, que a gente viaja, acredito muito, assim, simplesmente pela organização que vocês têm, a complexidade dos programas, o próprio MRP, eu acho incrível quando roda, vai dando baixa. De falar assim, a gente já passou aquele processo de compras ali, né? Quando uma empresa vai comprar, por exemplo, um RP, tem muitas empresas maiores aí, eles fazem um processo que é chamado de RFP, faz toda uma avaliação, né? O que é RFP? É um monte de perguntas, questionamentos sobre cada ponto do sistema. Tem tal processo, faz assim, faz assado, não faz, que é o diagnóstico que a gente também já faz em clientes que não tem esse processo, né? Só a gente faz de uma forma um pouco mais resumida, né? E a gente já passou em processos, por exemplo, com outros RPs de mercado, TOTS, que diz que é o maior do Brasil, ou a SAP, que é o maior do mundo, né? E em vários processos desses a gente ficou na frente dessas empresas. Inclusive, um dos representantes da SAP para o Nordeste
eles vieram atrás do Delsoft, fazer parceria com a Delsoft, porque tem vários clientes deles que o SAP não atende e o Delsoft atende. Tem várias empresas que eles não conseguem atender com a SAP que o Delsoft atende. Eles são robustos, mas de uma parte diferente do Delsoft. E aquela coisa, eles são robustos, engessados para um modelo europeu. Né? Na Europa, tu tem um tipo de cobrança fiscal, por exemplo. Chega no Brasil, cara, desculpa a palavra, mas é uma zona isso aqui. Né? Qualquer deputado novo, ele vai lá e ele quer inventar uma taxa, ele quer inventar um, sei lá, entra um prefeito, ele quer inventar um jeito diferente, entra um governador, ele quer mudar lá no estado dele, e aí, cara, é uma selva isso aí. Só nessa parte fiscal no Brasil. Então é complicado. Você entra na pergunta que o colega fez ali com relação a parcerias. Vocês têm alguma coisa voltada para automação também? A gente tem um cliente que trabalha com a parte de automação, um cliente, um parceiro, né, para os nossos clientes. Aí eles fazem comunicação e inclusive eles criam os sensores para poder, por exemplo, interligar máquinas mais antigas, né? Porque a gente às vezes, tem uma máquina lá que já vem toda sensorizada, que já gera informação, mas a realidade do parque fabril no Brasil não é essa. São máquinas às vezes dos anos 80, anos 90, que ainda estão lá funcionando. Naquela época as máquinas não tinham nada, elas não tinham nenhum sensor lá de infravermelho para ver quantas peças estavam saindo, por exemplo, lá na ponta, né? Então a gente tem um parceiro que inclusive eles fazem essa criação dos sensores, interligação dentro das máquinas para poder gerar os dados e mandar para o Delsoft. E depois isso gera informações de apontamentos, por exemplo, de produção, né? Quantas peças a máquina produziu por hora, quantas com defeito, quantas... E aí tu vai balancear e vai ver o OE da máquina, né? Daquele centro, né? Qual é a capacidade operacional efetiva daquela empresa. Mas no caso é um sistema à parte. Daí. É um parceiro que faz. Só o programa de vocês, no caso, só... Daí ele manda as informações, para o Delsoft. O Delsoft ele é o centralizador, né? E aí a gente tem esses parceiros que fazem essas interligações e mandam para o sistema. É isso? Então, vamos agradecer aqui a presença do Daniel e do Adoilson. Uma salva de palmas para eles.